Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos comerciantes de pombas, e os repreendeu. Está escrito, eu gosto muito dessa expressão, né? Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos, aleijados, e ele os curou. Entrando, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim, e vós? Lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitante louvor? E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou uma noite. Ao amanhecer, quando retornava à cidade, Jesus teve fome. Avistando a figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais produza fruto em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. Quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os discípulos exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé, não duvidastes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedires em oração, se crerdes, recebereis. O ideal era ler o texto todo, mas os irmãos conhecem bem o texto, né? Não tem essa necessidade. O Evangelho de Mateus é um livro que eu gosto muito, e é o único livro da Bíblia inteiro escrito em aramaico. Inteiro. Você tem fragmentos em aramaico. Vou tirar o paletó aqui, não repara não que eu estou... Você tem fragmentos inteiros escritos, grandes fragmentos escritos em aramaico no Antigo Testamento, mas o livro todo, só o Evangelho de Mateus, né? Por quê? Porque Jesus na pessoa de Deus, ele é um ser comunicável.
de comunicação. Quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, João Ferreira de Almeida foi um pastor luterano. Tem gente que fala que foi padre, não foi padre. Padre era Figueiredo, versão de Figueiredo, entendeu? Figueiredo que era padre. João Ferreira de Almeida, ele era um pastor luterano, ele traduziu todo o Antigo Testamento, aí ele morreu, e os seus discípulos, né, por isso que é importante você ter discípulo, né? Os seus discípulos traduziram o Novo Testamento. A tradução, ela é tão importante, e a sociedade que tem maior empenho ou especialização nisso é a Sociedade Bíblica Brasileira. Uma vez eu estava numa palestra, o diretor da Sociedade Bíblica Brasileira falou que pode se demorar até 40 anos para se traduzir uma versão da Bíblia. Por quê? A Sociedade Bíblica Brasileira, vou explicar o texto só para você entender o modo geral. Ela é a única sociedade no Brasil que não é capitalista, só para você entender. Por exemplo, pastor Alexandre, que é um investidor nos livros, chega lá na CPAD, compra a Bíblia de Estudo Pentecostal. CPAD. Daquele dinheiro ali, não vai R$1 para missões. Não vai R$1 para traduções de Bíblia, entendeu? Aquele dinheiro fica todo na CPAD, que é uma das maiores gráficas, se não for a maior, é uma das maiores gráficas da América Latina, né? A CPAD, ela movimenta milhões. Por isso que quando eu já tive em várias convenções, né? Eu fui da Assembleia de Deus, já formei vários pastores, inclusive na convenção que o Silas Malafaia saiu da CGADB, eu estava. E o Silas Malafaia, ele apontou o dedo na cara de um pastor chamado pastor Francisco de Paula, presidente de uma convenção como a DERJ, chamou ele de ladrão, tal, que na época ele era o tesoureiro da CGADB. Só que, tipo assim, os tesoureiros, eles são só de boca, entendeu? Eles não mexem em dinheiro, não mexem em nada, é só para cumprir. Então, quando você chega na convenção, é uma briga, é igual política mesmo, tem boca de urna, tem campanha, porque o cara que ganha a presidência da CGADB, ele também é presidente da CPAD. E a CPAD é uma fábrica de dinheiro, é uma mina de dinheiro, o cara está milionário, entendeu? Por isso que o José Wellington, ele já se perpetuou no poder por quase 30 anos, agora colocou o filho, assim, sucessivamente. Aí o Silas Malafaia não aguentou, abriu, não quero mais fazer parte disso não. Foi e montou a parada dele. Aí o Samuel Câmara também veio, viu que era um monopólio, foi e montou lá a convenção dele lá no Pará e segue-se, e Madureira já tem, né, a deles, segue-se dessa forma. Só que a única empresa que ela realmente tem um cunho missionário é a Sociedade Bíblica Brasileira. Então, quando você compra uma Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, você realmente está investindo em missões. Por quê? A Sociedade Bíblica Brasileira, ela é o único órgão que envia missionários para outros recantos do planeta para poder fazer a tradução da Bíblia. E por que se demora 40 anos? Porque chegou lá o missionário da Sociedade Bíblica Brasileira. Ele chegou num lugar que não tem um idioma, é um dialeto, e não tem nada escrito. Então, olha o trabalho daquele missionário. Ele vai criar um alfabeto. Depois ele vai
juntar as palavras. Depois ele vai alfabetizar aquele vilarejo, ensinar aquele vilarejo a ler o dialeto. Aí depois que ele fez todo esse trabalho, ele vai para a Bíblia. Aí ele começa a traduzir a Bíblia, se for em português, inglês, não importa, para aquele dialeto que ele criou. Isso demora em média 20 anos. Só que se esse cara morre nesse percurso, o que acontece? A Sociedade Bíblica Brasileira envia um outro missionário, que aí vai recomeçar aquele trabalho, porque aquele missionário, ele tem que aprender aquele dialeto, né? Ele tem que aprender aquele dialeto e continuar. Então, a Sociedade Bíblica Brasileira tem um trabalho fantástico, fantástico, irmão, fantástico mesmo, importante. E por que eu estou dando essa introdução? Para o valor que Deus dá à linguagem. O valor que Deus dá à linguagem, a comunicação, a verbalização, a palavra. Porque desde o princípio não existia padrão escriturístico, mas a palavra já estava. Desde o princípio estava a palavra, porque tudo é verbalizado, tudo é falado, e Deus é um Deus de comunicação. Você já viu aquela pessoa que ela fala assim, não, pastor, eu sei, eu conheço, mas eu sei só para mim, eu não sei passar. Eu sei só para mim, pastor. Não, isso aí que o senhor está falando, eu sei. Não, isso aí que o pastor Alberto está falando, eu conheço. O pastor Alexandre está falando, eu conheço. Ah, então você vai. Não, mas eu sei só para mim. Eu não sei falar. Entendeu? Então, na verdade, se você não sabe falar aquilo que você sabe, é porque você não sabe ainda. E outra coisa, quando você estiver explicando alguma coisa, dando uma aula, explicando, é sua obrigação fazer as pessoas entenderem. Você tem que ser inteligível às pessoas, fazer as pessoas entenderem aquilo que você está falando. Se as pessoas não conseguem entender aquilo que você está falando, o erro não está na pessoa, o erro está em você, está na sua comunicação. Deus, preocupado com esse contato, com essa comunhão, o que ele fez? Inspirou Mateus a escrever o Evangelho em aramaico. O que era o aramaico? O aramaico era uma linguagem falada nas ruas, uma linguagem comum, né? Se fosse hoje, seria a linguagem dos cantores de trap, né? Das comunidades, da rua, nós vai, tá bom, tal. Então, era uma linguagem, assim, bem comum, né? E Mateus, foi um dos discípulos de Jesus. Marcos não foi discípulo de Jesus. Alguém lembra da profissão de Mateus? Publicano parabéns. Publicano publicano era um ofício social, profissão cobrador de impostos. Existiam vários ofícios sociais. Que era aquilo que a Patrícia está espantada. Que era aquilo que ia compor a sociedade. Por exemplo, a sociedade judaica, ela era composta primeiro pelos fariseus. Os fariseus, eles nascem em Neemias, capítulo de número 8. Quando Esdras e Neemias separam sábios eruditos judeus para
falar no meio do povo, eles separam anciões. Quem eram esses anciões? A gente precisa daquele microfone aqui, porque dar aula segurando, como diz o pastor Zivaldo, atrapalha muito, entendeu? Ele sabe. Ele pode. Do Silvio Santos é mais histórico, né? É uma coisa mais elegante. Em Neemias 8, o que acontece ali? O fundo histórico. Aquele povo ali tinha ficado 70 anos no cativeiro sírio-fenício, que é chamado de cativeiro babilônico. E quando eles saíram do cativeiro, eles não sabiam ou não conheciam o hebraico, não conheciam. Só que a Torá, que primeiro eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, depois foi acrescentado os outros livros do Antigo Testamento, que são 22 na Bíblia hebraica. Ah, pastor, por que 39 na nossa Bíblia? Porque não tem um acúmulo de livros, por exemplo. Primeiro Reis e Segundo Reis, na Bíblia hebraica, só Reis. Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas, é só Crônicas. Obadias, Jeremias, tal, os profetas menores, é só os profetas menores, um livro só. Profetas maiores, só os profetas maiores, um livro só, entendeu? Então, por isso que só tem 22. A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, é igual à Bíblia hebraica, não tem diferença nenhuma, entendeu? O Antigo Testamento. O Novo Testamento, eles não têm, o Novo Testamento só de cunho histórico. E a nossa Bíblia, em relação à Bíblia Católica, tem 9 livros a menos. A Bíblia Católica, é a mesma coisa da nossa Bíblia, porém tem 9 livros a mais. Esses livros, eles foram escritos em um período que Deus ficou em silêncio. As Bíblias mais antigas, assim, da época do Carlos, elas tinham 4 folhas em branco, de Malaquias a Mateus. Essas 4 folhas em branco, elas simbolizavam os 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo de Israel. E nesse período surgiram esses livros, que eram o anseio da comunicação do povo, porque o povo sempre quis a comunicação. E quando Deus não se comunicava, o povo buscava um artifício para a comunicação. Já é um anseio popular. Você vê que vagou Moisés, o povo buscou um bezerro de ouro. O povo estava sempre em busca desse aspecto, dessa comunicação. E eles não conheciam o hebraico. Então, quando Neemias ia ler o livro da lei, o povo não entendia. E aí o que Esdras fez? Separou os eruditos judeus, que eram anciões, que tinham mais de 70 anos, e eles interpretavam aquilo que era lido do hebraico para o aramaico. E aí as pessoas começaram a compreender. Daí nasceram os fariseus. Neemias capítulo de número 8. Depois, nos dias de Jesus, os fariseus, eles se tornaram uma espécie de donos da lei. Então, eles não eram mais só intérpretes, eles eram os donos da lei. E aí abriu-se um espaço para surgir um outro grupo, que são os saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus também são intérpretes da lei, mas qual é a diferença dos saduceus para os fariseus? Os saduceus não acreditam nem em anjos, nem em demônios, e nem na ressurreição dos mortos. Os saduceus interpretam a lei, porém não acreditam em anjos, nem em demônios, nem na ressurreição dos mortos. Os fariseus são intérpretes da lei, os saduceus também são intérpretes da lei, porém os saduceus têm as reservas de não acreditar nem em anjos, nem em demônios
nem na ressurreição dos mortos. E o terceiro grupo é o grupo dos essênios. Quem são os essênios? Os essênios eram um grupo que vivia afastado da sociedade. Eles acreditavam que o convívio social atrapalhava a comunhão com Deus, e eles viviam reclusos em cavernas, sobre os montes. Raramente eles apareciam em vultos sociais, em meio à sociedade. Hoje em dia tem uns essênios também, né? Quando você sobe para o monte, tem um irmão lá que já está 6 meses no monte, com a cabana, 1 ano no monte. Tem uns essênios, mas esses essênios não são esses essênios aí, não. Esses essênios estão meio problemáticos. E o quarto grupo era o grupo dos zelotes. Quem eram os zelotes? Eram os nacionalistas, quase que uma espécie de terroristas. Eram aqueles que andavam com a faca ao lado. Nós temos um discípulo de Jesus que era zelote, chamado Pedro. E o quinto grupo era o grupo dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que trabalhavam para Roma, que conheciam muito bem o território geográfico, conheciam muito bem os mares, os lagos, a indústria pesqueira, conhecia a agricultura. Então eles sabiam os caminhos, os romanos não sabiam. Então os publicanos, se fosse hoje, eles seriam os X9, né? Na minha época, quando eu era criança, os caguetes, né? Uma forma mais politizada, os delatores, né? Os delatores. E interessante que em nenhum lugar da sociedade, pensa no lugar mais escuso da sociedade, em nenhum lugar da sociedade se aceita um delator. O delator é aquela pessoa que ela sabe de uma coisa alheia e transmite. Então, em nenhum lugar da sociedade, desde os dias de Jesus, o delator, o X9, o caguete, ele é bem visto. E nos dias de Jesus também não era. Então, existia uma dificuldade muito grande da sociedade aceitar Mateus, porque Mateus era o X9, era o delator. E aí, Israel, como os outros reinos, era um reino vassalo. O que é um reino vassalo? É um reino que tem um governo, que tem um poder, mas ele está debaixo do domínio e do poder de um outro governo. É mais ou menos o que os Estados Unidos faz com o resto do mundo. Um pouco pior, né? E Israel era um reino vassalo. E as taxas tributárias, elas eram muito altas, altíssimas. Tanto que quando se levantam os profetas, existe o livro do Rubem Alves. Eu não sei quem me pegou esse livro, não vou falar roubou, que é uma palavra muito forte. É um livro, foi um dos meus alunos, O que é religião? Tu tem esse livro? Foi você não? O que é religião? É um livro do Rubem Alves, é um livro difícil de achar. Nesse livro, O que é religião, do Rubem Alves, da editora Loyola, tem a parte dele que ele fala os profetas. Então, quem eram os profetas? Os profetas, eles eram aqueles que denunciavam a injustiça social. Está pensando que os profetas são igual o profeta de hoje? Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te abençoar, você vai receber isso, teu nome vai sumir do SPC, vai sumir do Serasa, vai aparecer 10 milhões na sua conta. Os profetas só profetizam isso. Os profetas da Bíblia, irmão, não eram assim, não. Eles se levantavam contra o sistema, eles se levantavam contra as injustiças, e eles denunciavam. Por isso eles eram perseguidos.
Todos nós que ensinamos a Bíblia, nós somos perseguidos. Por quê? As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir confabulações, gracejos, algo que massageie o ego. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. E aí Mateus se converte ao colégio apostólico de Jesus. E interessante que Jesus, ele tinha um zelote e um publicano no seu colégio apostólico, que não comungavam, eram inimigos. Mas ali, no colégio apostólico de Jesus, os zelotes e os publicanos não tinham mais diferença, porque eles passaram a lutar por uma causa maior, que é o Evangelho, né? A gente ouve muita coisa na igreja, que as pessoas falam assim, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, porque fulano é assim, porque fulano é assado. Aqui não, né? Mas em outras igrejas, né, às vezes quando tem muita gente, você ouve muito essa problemática. E esquece que na Bíblia, em relação à igreja, não existe dois sentimentos, né? Existe um sentimento só, que é o amor, né? E Jesus disse, bem dizer quem vos maldiz, orar por aqueles que vos perseguem, se te baterem um lado da face, vira o outro lado, se te pedirem a túnica, dê também a capa, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Humanamente falando, é quase impossível cumprir o que Jesus falou, porque nós somos apoderados, muitas vezes, de lutar por justiça, as nossas justiças. E aí nós entendemos, em oração, que o justo não é justificado por si só, se o Senhor não o justificar. Que é isso? Não adianta você ir lá, tirar satisfação, brigar, arrumar confusão, dizer que você é diferente, colocar a pessoa no lugar, expor, porque quem nos justifica é o Senhor. O justo só é justificado se for justificado pelo Senhor, porque todas as nossas movimentações de justiça, elas são injustas. Então, se você tentar se manifestar para se justificar, porque algumas vezes existe um clamor, irmãos, dentro de nós. Nós pensamos assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou expor tal situação, eu vou para tal lugar, e eu vou bombardear isso aqui, eu vou me impor diante da situação. Aí o que o crente, isso é o Anderson. Aí o que o crente faz? De vez em quando, não é sempre não. Sei que você não ora direto. De vez em quando você vai lá e ora. E aí quando você ora, o que acontece? O Espírito de Deus fala com você, não é assim. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou te justificar. Porque quando você toma as rédeas da situação, Deus sai de cena, irmãos. Não existe um general na história que vá na frente da batalha. Todos os generais, até aqueles que viveram no campo de batalha, existe um general que passou a vida, ele poderia viver no palácio, mas ele passou a vida inteira no campo de batalha, não estou me lembrando agora, recordando o nome dele, mas até esse general, não é na Bíblia não, é na história, até esse general que passou a vida inteira no campo de batalha, ele não ia na frente do exército, ele ia atrás, porque o exército blindava, protegia. O único general, irmãos, que vai na frente da batalha é o Senhor Jesus. É o único que vai na frente do exército, que não é defendido pelo exército. É Ele quem defende o exército. Então, quando nós tomamos as rédeas,
quando temos um senso de autojustiça, aí a justiça do Senhor se afasta. Não, vou deixar ele fazer justiça do jeito dele, da forma dele. Aí aquela justiça se torna uma confusão, se torna uma injustiça. Aí o justo, que não foi justificado pelo Senhor, se torna injusto. Por quê? Em toda aquela problemática ali, você estava certo, mas acontece algum trâmite de certo, você passa a ser errado. Aí a Bíblia diz: lançando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. E aí no texto, Mateus aparece falando do Jesus libertador, Jesus político, aclamado pela sociedade. E quando Jesus chegou, o povo gritava, o povo chamava: Rei dos Judeus, Rei dos Judeus. O povo queria um libertador, queria alguém que os libertasse do jugo do Império Romano. E Jesus entra no templo. E quando Jesus entra no templo, Jesus ele fica decepcionado. Ele encontra no templo a feira de Campo Grande instalada. Já foi na feira de Campo Grande? Carro velho, moto velha, passarinho, gaiola quebrada, fogão velho. Vai lá, tem tudo. Não, Campo Grande. E ele encontrou uma feira no templo. Vamos lá, pastor, o que pode e o que não pode fazer na igreja? Igreja, pode vender quentinha? Pode. Pode vender trufa? Pode. Pode vender livro? Pode. Pode ter cantina? Fazendo uma obra, cantina? Pode. Pastor, eu vou encontrar a igreja que não tem cantina? Vai encontrar. A Paz e Vida não tem cantina, porque eles se baseiam nesse texto. A minha casa será chamada casa de oração e não casa de comércio. Só que tipo de comércio é esse aqui? Eu vou explicar. Era algo que estava fora da lei. Era algo fora da lei. Era burlar o sagrado, profanar o sagrado. Dentro da igreja, todas essas coisas podem. O que não pode? O que não pode? Eu estava dando uma pesquisada, pasmem vocês. Mais de 50% dos evangélicos, pouco menos de 50% dos evangélicos, 44%, são viciados em jogos de azar. Tigrinho, Sportbets. Tem mais qual, pastor Alexandre? Tem mais qual, Elisa? Lá. Aviãozinho. Vocês não estão jogando não, né? Você sabe porque... Estou brincando. Sabe? Acúmulo de informação. E pasmem vocês, mais de 50%, 44% dos evangélicos, 44%, agora deve ter subido, são viciados em aposta online. Outro dia nesse tinha um irmão aqui, não vou falar, um irmão, aqui não, outro lugar. Vou falar o milagre, não vou botar o nome do santo não. Ele, pastor, eu falo, pô pastor, fiz uma fezinha, eu falei, que é isso? Falou assim, fiz uma fezinha, pastor, botei 10. Se o Atlético Mineiro, foi o jogo do Atlético Mineiro que teve semana passada, se o Atlético Mineiro meter um gol, eu pego 350. Ora aí, pastor. Eu fiquei,
Eu fiquei assim, perdi a ação, fiquei em choque. Falei assim, fiquei em choque. Tem um outro amigo meu, pastor, esse falou, pô amigo, eu sei que é errado, mas ora por mim. Rapaz, eu estava em casa e apareceu no meu celular, né, a aposta, eu falei, pô, vou jogar. Eu tinha só R$50. Ele falou assim, vou jogar esses R$50. Aí ele fez um resultado combinado lá, né, que eu não sei como é que faz, os irmãos devem ter um conhecimento melhor. Que ele pegou desses R$50, R$1.600. Não sei como. O empate, escanteio, joga para lá, joga a bola fora, a bola volta, a bola rasga, o outro perde, não sei o quê. Uma combinação de vários resultados, R$1.600. Aí ele me ligou. É um pregador muito conhecido, gente boa, nome de Deus. Falou, pô, pai, me chama de Anderson, que ele é meu amigo desde a infância. Ele, Anderson, ora por mim. Pô, cara, eu não quero jogar. Só que eu joguei da última vez, estava só com R$50. Peguei 1.600 e agora eu quero jogar de novo. Entendeu? Aí o cara vai, o vício entra aí. Na necessidade que o cara tem, o cara às vezes vai botar pouco dinheiro e vai conseguir pegar um valor que é um salário de um trabalhador, um salário mínimo de um trabalhador. Só que isso é pecado. Uma outra coisa que é pecado, que todas as igrejas fazem. Ah, nós vamos fazer aqui é sorteio, mas eles não falam sorteio não, eles falam outra coisa. Vamos fazer uma rifa. Ô, irmão, nós vamos fazer uma rifa. Vamos fazer uma rifa. E isso desde criança eu achava aquilo um absurdo, né? Eu ficava, pô, isso não está certo, porque no final do culto, o culto não terminava, o pastor fazia um sorteio. O nome já está dizendo, sorteio. Lançar a sorte. Sem contar que no Brasil, todo tipo de sorteio tem que estar registrado na Caixa Econômica. Todo tipo de sorteio. Se eu for fazer um sorteio, tem que estar registrado na Caixa Econômica. Se não tiver registrado, está errado, está errado. E para a igreja, mesmo que se tiver registrado, é jogo de azar. Entendeu? Então, é interessante esse assunto, né? Por quê? O que diferencia o cara que sorteia na igreja um liquidificador, uma batedeira, um jogo de prato, fala aí mais o que vocês ganharam na igreja aí, na época da Deus é Amor, vai. Entende, tal. O que diferencia esse sorteio da igreja de se jogar como é que é o nome daquele jogo, ô Nikita? Que tu queria jogar? Como é que é o nome daquele jogo que tu queria jogar? Mega Sena? Mega Sena. Aqui, ó. O que diferencia o sorteio da igreja, do cara que vai lá e joga na Mega Sena, e do cara que joga no Tigrinho, na Sport Bets? Nada, irmãos. É tudo jogo. E a Bíblia, por que é errado, pastor? Por que é errado? Porque a Bíblia condena os jogos de azar, por isso é errado. Por quê? O jogo, ele trabalha dentro da necessidade. E sempre quem joga, alguém se dá bem, mas alguém se dá mal. E tem alguém que se dá muito mal. Entendeu? Se destruiu. Então, e aqui Jesus entrou. Né? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem aqui, eu iria dar o tema, esse tema, Deus condena
todas as formas ou todos os tipos de jogos. Não, aí esse lançar sorte não tem nada a ver. Esse- não, isso aí era uma ordem de Deus, não era, no original, não recordo a palavra, mas não está a sorte. Aqui, ó. O que era se lançar a sorte? Ó? Não tem nada a ver com a matéria, mas tá bom. O sumo sacerdote, ele tinha um peitoral com 12 pedras. Não gosto de soltar essa pérola não, mas vou soltar. Essas 12 pérolas... Ih, está gravando. Essas 12 pérolas... depois eu falo, estou brincando. Essas 12 pérolas, pedras, né? Elas representavam as 12 tribos de Israel. Foi dado ao homem o ofício de sacerdote. Esses ofícios de ministério no Antigo Testamento, todos eles foram dados aos homens. Por exemplo, na Bíblia, sacerdote, não tem sacerdotisa na Bíblia. Pastor, mas na Bíblia tem profetisa. É dom. Não é ministério, é o dom. Tem profetisa, tem juíza, que é um cargo, mas o sacerdócio era dado só para o homem. E ele tinha 12 pedras, que era no peitoral sacerdotal, que simbolizava proteção. Por isso que quando Miriam e Arão pecam, só Miriam fica leprosa. Por que Arão não ficou leproso se os dois falaram de Moisés? Por quê? Por causa do peitoral sacerdotal. Porque Deus não revoga a sua palavra. Entendeu? Então a lepra bateu em Arão, voltou em dobro para Miriam. Voltou em dobro para Miriam. E atrás do peitoral sacerdotal ficava o Urim e o Tumim, que eram duas pedras parecidas com jamelão. Sim, duas pedras, quase que no mesmo tamanho do jamelão, veja, o Urim e o Tumim. Então, tipo assim, você vê que esse lançar a sorte foi o quê? O Urim e o Tumim era a comunicação de Deus. Por exemplo, hoje nós não temos o quê? Nós não temos os sonhos, visões. Não tem necessidade, né? Deus pode chegar para você e falar com você diretamente. Mas isso não anula Deus me instrumentalizar para você. Porque às vezes você está distante, eu estou mais próximo, e Deus pode usar você para mim. Não anula as manifestações. Então, o Urim e o Tumim, eles tinham esse ofício. Olha só. Deus me disse que quem pegar o Urim, ou quem pegar o Tumim, vai exercer tal ofício. Pastor Alberto, Urim, pastor Alexandre, Tumim. Aí lançava, isso é lançar a sorte. Só que Deus já tinha falado, o Tumim, ou Deus tinha falado, o Urim. Entendeu? Então, para ver a confirmação, quem pegar o Tumim, vai ser aquele que vai exercer tal ofício. Uhum. Porque o Matias, lembrando que essa palavra sorte não está lá, né? Eu acho que foi aportuguesada. Lembrando que o Matias, não há indícios na Bíblia que ele tenha feito coisas ruins, porque a Bíblia só fala dele uma única vez, na vez que ele foi chamado. Isso não quer dizer que ele não foi um bom discípulo.
Existem muitas coisas que a Bíblia não fala. Até sobre o ministério de Jesus, tem diversas coisas que a Bíblia não fala. Você tem uma ideia? O ministério, os evangelhos, né, que é o ministério de Jesus, foram escritos 20 anos após a morte de Jesus. Você vê que existem pouquíssimas informações sobre Jesus. Jesus, a Bíblia fala sobre pouco mais de 200 quilômetros. Geograficamente, a Bíblia fala pouco mais, 300 quilômetros. Jesus percorreu aqui. Você vê que aqui ele estava indo para uma de suas casas. Ele estava indo para... tendo Jesus entrado na parte do tempo, tendo Jesus... Amanhecer, teve fome, então Jesus com certeza, ele estava indo para as suas, acho que aqui ele estava indo para Betânia, não vou achar aqui agora, mas ele estava indo para Betânia, que era uma das casas de Jesus. Jesus tinha 2 casas. Quando Jesus estava em Betânia, Jesus ia para a casa de Lázaro, e quando ele estava em Cafarnaum, ele ia para a casa da sogra de Pedro. Quando a Bíblia diz assim que Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça, aí tem pregador que fala assim, que Jesus era mendigo, que Jesus não tinha lugar onde morar, Jesus não tinha casa. Não, irmão, Jesus tinha casa. Ele morava nessas 2 casas. Né? Inclusive, quando ele estava em Cafarnaum, era na beira da praia. Né? Na beira da praia. Na casa da sogra de Pedro. Por isso que quando ele chega na casa da sogra de Pedro, e a sogra de Pedro está com febre, e era meio-dia, aquele horário, quando faz exegese do texto, era meio-dia ali. Eu vou fazer com você, eu já fiz aqui, exegese do tempo, não, vou fazer. Ali era meio-dia, hora de almoço, ele tinha saído da sinagoga. Aí quando ele chega na casa da sogra de Pedro, as panelas todas emborcadas, de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo, que tristeza, né, quando você chega na casa do profeta, e aquela picanha argentina não está na churrasqueira elétrica, aí você tem que ir embora. É triste, tem que sair correndo para o evangelismo, né? Só que Jesus fez diferente, porque Jesus era mais ousado. O que é que Jesus fez? Deu uma ordem para a febre se retirar. A febre saiu, aí o texto diz assim, ó, irmão, ama a Bíblia, por isso que não precisa de pular, nem rodar, nem sapatear, é só ler a Bíblia cura, sara, liberta, levanta. Olha o que a Bíblia diz. A febre saiu e os serviu. Olha que coisa interessante. A febre estava impedindo dela exercer o ofício dela. Jesus, com fome você não raciocina direito, deixa eu logo fazer esse milagre. Fez o milagre, a febre saiu, o que ela fez? Foi fazer o arroz, foi fazer o feijão, foi fazer a picanha argentina, não, esquece esse negócio de lentilha, foi fazer a picanha argentina, foi fazer a batata frita, foi lá, Jesus se alimentou, passou toda a tarde ali, 6 horas da tarde foi expulsar os demônios, né? Depois dormiu, saiu em alta madrugada, está tudo isso no texto, tem ali os horários ali, direitinho na exegese do texto. Cafarnaum, uma das casas de Jesus, e a outra casa, Betânia, que o texto vai dizer aqui, que ele foi para Betânia. Por isso que quando Lázaro morre, há uma comoção social, porque Jesus não vai lá. Jesus estava a 3 quilômetros de distância, da onde Lázaro estava, e Jesus espera Lázaro morrer, por quê? Todo mundo sabe. Os judeus, eles acreditam que o ser humano pode voltar do mundo dos mortos até 3 dias. Se você morreu, você pode voltar, ressuscitar até 3 dias. Não foi milagre, não foi nada. É normal para o judeu. Só que 4 dias é impossível. Jesus esperou 4 dias, justamente para provar para toda aquela sociedade. Está entendendo, irmão? Porque muitas vezes nós pensamos que o nosso milagre está demorando a acontecer, Deus está demorando a fazer. Deus está esperando o 4º dia, Nikita. Porque no 3º dia, alguém vai dizer assim, está lá porque eu ajudei. Só conseguiu porque eu estava lá. Se eu não tivesse dado a mão, não tinha chegado. Deus não quer patrocinadores do teu milagre.
Ele está esperando o quarto dia, todo mundo dizer assim, ó, morreu, acabou, não tem mais jeito, ponto final. Deus está esperando o quarto dia, porque Ele não quer patrocinadores para a tua história. Foi eu que ajudei, foi eu que dei o caminho, foi eu que tirei do poço, foi eu que ajudei, foi eu que dei. Não, Deus não quer isso não. Deus quer esperar toda a multidão se frustrar, se desesperar, pensar que a história morreu, esperar o quarto dia, quando todo mundo diz, não tem jeito, Deus vai lá e dá a última palavra. Nós tiramos a pedra, porque a pedra é ofício nosso, e a última palavra, Lázaro, sai. E a Bíblia diz, e o morto, que estava morto. Interessante que a Bíblia poderia dizer assim, o vivo se levantou. Não, morto se levanta, irmão. Morto levanta. Mas quando houve a ordem de Jesus, até morto tem que levantar, irmão. Ou seja, tudo aquilo que havia morrido. Existe um texto muito interessante na Bíblia, que é Gênesis capítulo 48, coloca aí, Carlos, por favor. Gênesis capítulo 48, versículo de número 11, eu já estou terminando. Gênesis capítulo 48, versículo de número 11. Olha que interessante o que esse texto diz. Então Jacó declarou a José, a mim que não tinha mais esperança. Algumas versões vão dizer assim, eu não cuidara, no lugar de esperança ali, eu não cuidara, ou não esperava, né? Não tinha mais esperança, não cuidara, não esperava mais, de rever o teu rosto. Olha aqui, ó. E eis que Deus me concede, ou me fez ver, a bênção de ver os teus descendentes, ou os teus filhos, Manassés e Efraim. O que é isso? Jacó, ele recebeu o DNA da época. Qual era o DNA? A túnica de José suja de sangue. Os irmãos chegaram e falaram assim, aqui ó, morreu. Foi despedaçado pelas bestas feras, acabou. Que prova vocês têm disso? Aqui ó, a túnica que o Senhor deu para ele, não deu para a gente, só ele que tinha. Ele passava com a túnica de manhã, passava com a túnica à tarde, passava com a túnica à noite, e a gente olhava, que túnica bonita, eu queria ter uma túnica dessa, mas como eu não posso ter uma túnica dessa, eu vou rasgar, eu vou sujar, eu vou manchar, e foi isso que eles fizeram, rasgaram, mancharam, sujaram de sangue, chegaram para Jacó e disseram assim, ó, morreu. Quando morre, morre no coração. Então, aonde José tinha morrido? No coração do velho Jacó. Se passaram algumas décadas, quando Jacó viu José, disse, eu não esperava mais ver o teu rosto, porque para mim você tinha morrido. Eu não esperava mais, mas o Senhor foi tão bom, que Ele não me fez ver só o teu rosto, mas também o rosto dos seus filhos, Manassés e Efraim. O que Jacó está dizendo? A bênção de Deus pode estar demorando na minha cabeça, mas as bênçãos de Deus, irmãos, elas nunca vêm sozinhas, elas sempre vêm acompanhadas de juros e correção monetária. Jacó não esperava Manassés e Efraim, mas Manassés e Efraim era a ressalva da bênção, eram os juros e a correção monetária da bênção. Então, neste texto, a Bíblia nos ensina que vale muito a pena esperar em Deus. Então, espere em Deus, porque as bênçãos dEle não tardam para as nossas vidas. E por que não acontece? Se ela já está pronta no reino espiritual, desde o princípio de todas as coisas, porque você não está pronto. Deus
Deus está te preparando para te colocar neste lugar que você sempre esteve desde a fundação do mundo. Deus não vai dar uma bênção para você, Deus vai dar você para a bênção, porque a sua bênção já está pronto no coração de Deus. Você recebe? Recebe essa palavra? Correndo para o fim, correndo para o fim. E Jesus entra no templo, e ele expulsa os cambistas. Por que ele expulsa os cambistas? Porque a adoração, ela não nasce aqui. Você não tem que ser crente aqui. Já viu aquela pessoa que ela é só crente na igreja? Ela é só crente na igreja. Na igreja ela adora, na igreja ela pula, na igreja ela fala mistério. Em casa não é crente, no trabalho não é crente, na rua, anda na rua, ninguém sabe que ele é crente. Você está no evangelismo, você chega para evangelizar, aí, poxa, você é crente, eu nem sabia que você era crente. Você é crente, tem certeza? Meu Deus, irmão, 007 de Jesus, irmão. 007 de Jesus. Então você não veio para a igreja para adorar. Essa expressão, quantos vieram aqui para adorar? É errada. Quantos vieram aqui para adorar? É errado. É errado. Você não vem para a igreja para adorar. Você já tem que sair da sua casa adorando. Porque a adoração não é um momento, é um estado de espírito, é a essência do ser. Aí a Bíblia diz, tudo que tem fôlego louva o Senhor, né? Nós falamos até ministério de louvor, mas não existe ministério de louvor. Louvor não é um ministério. Existe ministério de música, ministério de cântico, que é aquele que compreende as 7 artes, cinema, teatro, música, enfim, aquele que compreende as artes. Agora, louvor não é um ministério, louvor é inerente do ser. Tudo que tem fôlego louva o Senhor. Você tem fôlego? Está louvando ao Senhor, está adorando ao Senhor. Então, eu não vou para a igreja para adorar, eu já saio de casa adorando. Eu ouço aquelas pessoas, mas meu Deus, eu só tenho paz na igreja, eu tenho que ir para a igreja porque eu estou sem paz, não tenho paz. Se está te faltando paz em casa, o Senhor vai enviar paz para a sua casa, porque a sua casa tem que ser uma extensão do templo. A mesma atmosfera que está aqui, ó, essa presença de Deus que nós estamos sentindo aqui, ela precisa estar na nossa casa. E Jesus, ele expulsa os cambistas, por quê? Justamente porque estava burlando o sagrado. Você tinha que trazer os sacrifícios de casa, tinha que trazer lá a ovelhinha de casa, tinha que trazer o cabritinho de casa, a galinhazinha de casa, o patinho de casa, tudo de casa. Você não podia comprar no templo, porque esse ato de você levar o animal para o sacrifício faz parte do sacrifício, entendeu? De trazer. Então, como existiam judeus que moravam muito longe, judeus do sul da África, né, como Simão Cireneu, né, que era a cidade de Cirene, do sul da África, muitos deles burlavam, não tinham esse trâmite de levar um animal para ser sacrificado e comprava o animal no templo. Dessa forma, eles profanavam o sagrado, porque não existia o verdadeiro sacrifício, mas só uma representação do sacrifício. Por isso Jesus expulsa os cambistas, porque eles estavam profanando o sagrado. Você já viu que tem gente que representa a adoração? Parece que está falando línguas estranhas, mas não está. Parece que está sentindo a presença, mas não está. Parece que está adorando, mas não está. É só uma representação, porque está burlando o sagrado. Depois que Jesus expulsa os cambistas, os fariseus se levantam, afrontam Jesus, mas as crianças reconhecem que ali estava o Rei dos Reis. É por isso que a Bíblia vai dizer que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Depois de todo aquele embate, é que eu termino, Jesus está com fome. O que crente gosta de fazer? O que crente gosta de fazer? Comer. Jesus sai dali e a Bíblia diz que Jesus encontra uma figueira. No primeiro século, que é quando esse texto aqui foi escrito, existiam 3 tipos de pães. Quantos tipos? Quantos tipos? 3. Existia pão de trigo, que só os ricos e os nobres tinham.
existia pão de cevada, pão de pobre. Tanto que no milagre da multiplicação, tinha lá um menino, que estava no meio da multidão. No meio da multidão, não estava no camarote não, estava no meio da multidão. O que ele tinha? 5 pães de cevada. Pão de trigo, pão de rico. Pão de cevada, pão de pobre. Então os pobres comiam o pão de cevada, porque tinha dinheiro só para comprar pão de cevada, e os ricos comiam pão de trigo. Interessante que o pão de cevada nas mãos de Jesus multiplicou-se, alimentou uma multidão e ninguém reclamou, né? Até mesmo porque não existe tempero igual o tempero de Jesus, né? Às vezes o crente está na prova, está na dificuldade, mas o sorriso está de orelha a orelha. Está com problema, mas o sorriso está de orelha a orelha. Por quê? Não existe tempero igual o tempero de Jesus, irmão. Você pode até comer pão de cevada, mas pão de cevada fica melhor do que pão de trigo. Por quê? O que faz a diferença é aquele que administra a cozinha, é aquele que administra a sua vida. Aí Jesus encontra uma figueira. Existiam pessoas que não tinham dinheiro, nem para comer pão de trigo, pão de rico, e nem para comer pão de cevada, pão de pobre. Essas pessoas comiam figo. Algumas vezes Jesus não tinha dinheiro, nem para comer pão de trigo, pão de rico, nem para comer pão de cevada, pão de pobre. Comia figo. Só que Jesus, ele sofre uma segunda decepção, né? E no estômago a decepção é mais profunda, porque dói mais, né? Porque dói lá dentro. E Jesus olhou para a figueira, e a figueira estava frondosa, né? Tinha muitas folhas. Então, se tem muita folha, chamou atenção, porém não tinha fruto. E aí, no meio das folhagens, Jesus foi procurar o fruto, não tinha fruto. Aí Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus não amaldiçoou a figueira por causa da figueira, mas tudo que parte de Jesus parte como exemplo. Ali era um exemplo para verdades eternas. Porque Jesus amaldiçoou a figueira? Porque não adianta só ter folha, tem que ter fruto. Aí Jesus disse assim, ó, vá e dê fruto, e que os vossos frutos permaneçam, e que sejam frutos dignos de arrependimento. Não adianta só ter folha, tem que ter fruto. Judas era o único discípulo de Jesus da Judéia, todos os outros eram da Galileia. Judas tinha carisma, Judas tinha boa reputação, que era o tesoureiro de Jesus, tinha carisma diante da sociedade, só que Judas era um mau caráter. Não adianta ter carisma, não adianta ter boa reputação, não adianta só ter folha, é preciso ter fruto, é preciso ter caráter. O que é folha? Canta bem, prega bem, entrega a visão, entrega a revelação, marcha, pula. Não estou anulando isso. Isso tudo é muito importante. Mas o que vai justificar todas essas manifestações é o fruto. E interessante que o fruto não está no plural, está no singular, né? Então, o fruto é algo que você precisa desenvolver na sua totalidade. Na sua totalidade. É claro que não vai ser de uma hora para outra. Os dons se manifestam aos poucos, mas o fruto não. Vai se desenvolver na sua totalidade. Então não adianta ter folha, é preciso ter fruto. Pode falar, pastor Alexandre. Não, ali era folha. Ali era folha mesmo. Ele olhou para a árvore, mas a árvore estava com tanta folha, tão frondosa, tanta folha, que ele pensou, deve ter fruto, né? E não tinha. Só que ele queria extrair uma verdade eterna. Ele queria extrair uma verdade eterna, porque não adianta só ter folha, tem que ter fruto, porque a aparência não alimenta. Entendeu? A aparência não alimenta. Você pode conversar com uma pessoa linda,
Falando de gente bonita, irmão. Não é igual a gente, não. Gente bonita mesmo. Só segura 5 minutos, irmão. Só 5 minutos. Vai conversar com o Carlos, é só 5 minutos. Depois de 5 minutos, depois de 5 minutos, a beleza não sustenta mais. Entendeu? Tem que ter conteúdo. Você pode conversar. Camarada solteiro lá, vai conversar com a mulher mais bonita do mundo. É só 5 minutos. Se não tiver conteúdo, não sustenta, porque a beleza só segura 5 minutos. Ih, cara, meu Deus. Não sustenta, né? Preciso ter. Não adianta só ter folha, é preciso ter fruto. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Foi bom. Deixa para lá. Irmãos, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Está claro como a polpa do coco? Vou falar como a neve, que aqui não neva, né? A coco a gente conhece. Ah, tá bom. Maravilha. Entendi. Só que aí coloca a expressão sorte, aí deturpa, né? Deturpa, porque tipo assim, o português em relação ao hebraico, e até em relação ao grego, é uma língua pobre. Você vê que o português em relação ao inglês é uma língua rica, só que em relação ao hebraico e o grego é uma língua pobre. Então tem muita coisa que a gente agrega na nossa língua, mas não quer dizer absolutamente nada no original. E hoje você consegue ter um bom conhecimento das línguas originais com a boa gramática, né? Como aquela Bíblia de estudo interlinear, você vai... consegue. Então, tipo assim, hoje em dia nós temos excelentes materiais de hebraico e português, e grego e português. Então, tipo, é só pesquisar, estudar, vai dar tudo certo. Passar aqui para o pastor Alberto. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Vamos aplaudir o Senhor, irmão, bem forte.